Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. E hoje vou falar um pouco mais sobre interesse social em crianças com autismo. Existe muitas vezes um preconceito de que crianças com autismo não têm interesse social, não têm interesse em outras pessoas. Muitas vezes os nossos meninos têm sim esse interesse, buscam a interação social, mas nem sempre buscam de forma apropriada. Muitas vezes eles buscam, às vezes, até de forma inapropriada. Eu já vi crianças com autismo, por exemplo, que chegam no coleguinha, empurra o coleguinha e começa a dar risada, porque o coleguinha começa a falar com ele, nem que seja brigando, mas ali ele conseguiu a atenção do colega, ele conseguiu que o colega olhasse para ele. Se ele ainda não tem essa percepção de se a atenção é positiva ou negativa, está sendo legal ou não está sendo legal, só de ter conseguido atenção, muitas vezes ele já fica feliz. Então, essa criança, por exemplo, ela tem interesse social, mas a forma com que ela expressa ainda é inapropriada e nem sempre ela consegue sustentar a interação social. Muitas das nossas crianças, ela tem essa busca, ela inicia a interação, ela chega para brincar, mas uma vez que a outra criança responde, ele não sabe o que fazer, ele não sabe como sustentar essa interação social. Então aí eu tenho que trabalhar realmente esse repertório de jogo, de interação, de imitação, sempre, claro, no nível de desenvolvimento que a minha criança tem hoje, para que ela possa aprender a sustentar. Não adianta eu construir só o interesse social e depois não ajudar a criança a sustentar um pouco mais essa interação. Eu tenho que ir cumprindo ali as etapas de ensino das habilidades para a criança aprender depois a sustentar essa interação. E as habilidades de jogo muitas vezes é o que é muito importante. Agora, para que eu saiba o que é importante para sustentar a interação, eu tenho que olhar muito para a idade do meu menino. Se eu tenho uma criança de 4 anos, correr, brincar, pegar cosquinha, brincadeiras de fazer gracinha, geralmente sustentam muito bem a interação. Se a minha criança está com 6 anos e faz isso, já não sustenta tanto. Já acaba sendo incômodo para a criança de 6, de 7, de 8 anos. Tá? Então, até uns 6 ainda vai esse tipo de interação. Com 8, ele já não consegue sustentar a interação e conseguir realmente trocas sociais com brincadeirinhas como essa. Aí já tem que ter um pouco mais de jogos motores, talvez um faz de conta mais elaborado, talvez alguma coisa mais esportiva ou de joguinhos sociais, como, sei lá, pula pirata, explosão, aquele joguinho do porquinho de colocar os sanduíches na boca. Ali, nessa idade, eu já começo a ter um pouco mais desses jogos de tabuleiro, por exemplo. Jogos motores. Já começa a ter um pouco mais de diálogo, um pouco mais de faz de conta. Então, por volta dos 8 anos, eu já tenho que ter mudado esse perfil para sustentar realmente a interação. Agora, isso dito, né, tem muitas crianças que têm esse interesse social já e que já buscam esse interesse. Então eu tenho que garantir que esse interesse seja expressado de uma forma apropriada e que a próxima etapa seja ele aprender a sustentar e que essa forma de sustentar a interação seja apropriada para a idade da criança. Mas existe um outro grupo de crianças que ainda não tem tanto esse interesse social. Esse grupo, muitas vezes, ele tem muito interesse em estímulos sensoriais, muito interesse em objetos e passa o tempo inteiro evitando as pessoas, evitando a socialização para buscar algum outro estímulo. Seja brincar com objetos, seja fazer coisas repetitivas, seja buscar uma estimulação sensorial. E para essas crianças, aí sim, o interesse social muitas vezes é muito baixo. E muitas vezes, como terapeuta, como profissional, como pai de criança com autismo, a gente se desespera e a gente quer a todo custo garantir que a criança interaja e esquece que o interesse social só vem se eu tiver prazer na interação social. Muitas vezes a gente chega como terapeuta, ou como pai, como mãe, com um checklist de coisas que eu tenho que fazer com a criança. Aí a criança está brincando ali de alinhar os objetos, colocar um do lado do outro, e eu já chego, não, que cor é isso? Quantos anos você tem? Qual o seu nome? Qual a cor da camisa desse menino? Como é que chama esse bicho? O que ele faz? Qual que é o som do cachorro? E aí eu fico bombardeando a criança de pergunta, e isso, gente, é incômodo. Eu quero ensinar a criança a gostar de gente, quero ensinar a criança a ter prazer na interação, para ele ter interesse e buscar essa interação social, mas eu sou um chato. Seja eu terapeuta, seja eu pai.
Pode ser, gente, na maior boa vontade do mundo. Mas se a minha interação é sempre ficar pedindo coisa o tempo inteiro para a criança, perguntando coisa o tempo inteiro para a criança, como é que ele vai ter prazer nessa interação se tudo que ele faz é trabalhar para mim e responder coisas chatas o tempo inteiro? Então eu tenho que tomar muito cuidado para garantir que eu equilibre essa relação. Ninguém gosta daquele amigo que fica te cobrando o tempo inteiro, apontando o tempo inteiro, contando vantagem o tempo inteiro, perguntando coisa o tempo inteiro. Chato, entende? Não é diferente para as nossas crianças com autismo. Então eu tenho que entender um pouco mais o que ela quer fazer, um pouco mais do que ela gosta de fazer, seguir um pouco mais a liderança dela, entrar um pouco mais no jogo dela, ler as comunicações não verbais. Ela está ali brincando, ela está aceitando minha proximidade, está aceitando eu ficar de frente, opa, é um sinal de que está gostando, está aceitando a minha interação, está gostando, está olhando, estou tirando os sorrisos dela, quer dizer que aquilo que eu estou fazendo está prazeroso, está interessante para ela. E eu não falo isso, gente, só para ficar só fazendo aquilo que a criança gosta, porque senão também eu não ensino coisas novas. Mas eu tenho que equilibrar as coisas. E sobretudo quando o meu objetivo como pai, profissional, terapeuta, é aumentar o interesse da criança nessa socialização, interesse em outras pessoas, em buscar outras pessoas, eu tenho que garantir que a maioria dessas interações sejam interessantes, prazerosas para a criança. Então eu posso parear minha interação com objetos favoritos, com brincadeiras favoritas, com ações favoritas, para a criança perceber que ela tem acesso a muita coisa legal através da interação comigo. Mas só isso não basta, porque senão ela vem para perto de mim, mas foca só no objeto. Eu tenho que garantir que eu entre no jogo da criança, que eu também faça aquilo que ela gosta, que eu ajude ela a conseguir os objetivos dela, que eu ajude ela a conseguir as coisas que ela quer, que eu crie coisas diferentes que sejam divertidas, que eu tire o sorriso da criança. E isso, gente, tem sido um consenso em todos os modelos hoje baseado em evidência, de que a gente tem que caminhar no sentido do prazer nessa interação, nessa orientação social, nesse interesse social. E que interesse social só vem quando existe prazer na interação. E o prazer só existe quando essa interação é equilibrada. Que eu não estou lá só para mandar, pedir e a criança obedecer. Que eu estou lá também para entender o que a criança gosta, quais são as motivações da criança, quais são as coisas que trazem prazer para a criança, para aí sim, dentro de um contexto que é prazeroso para ela, parear minha presença e fazer com que ela descubra que interagir com pessoas é interessante, é legal, é prazeroso, tanto quanto a interação com os objetos. Então, eu posso usar os objetos para criar esse imã e aumentar a motivação dela pela interação social, porque ele percebe que eu também sei brincar, que eu também sou legal, que eu também faço as coisas que ele gosta e que eu sei entrar nas vontades, nas motivações e no mundo dos interesses dessa criança, tá? Então, pessoal, isso é só um pedacinho que a gente tem hoje das terapias, né, e das intervenções naturalísticas e também das intervenções que já tiveram um dia uma tendência mais estruturada e que estão aos poucos se naturalizando. Todo o pessoal aí de ABA, Denver, Jasper, PRT, já falam muito disso, falam muito dessa motivação, tá? Então, faz parte da gente conseguir ganhar a criança e faz parte de tudo que tem hoje baseado em evidência, do que a gente tem de mais moderno hoje em intervenção. Garantir que a intervenção seja prazerosa, porque o interesse social, a reciprocidade social, a orientação social está no coração dos sintomas do espectro do autismo. Não adianta eu trabalhar só cognição, a criança aprende a responder muitas coisas, mas não busca interação social, não tem prazer nessa interação. Essa criança vai ter um prejuízo muito grande no seu desenvolvimento e boa parte dos sintomas centrais do autismo não vão estar sendo trabalhados se eu não desenvolver esse interesse social. Tá? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre orientação social, interesse social, sobre estratégias para desenvolver essa motivação da criança, para ganhar o interesse da criança, eu vou deixar aqui embaixo um link de um curso que a gente está colocando, que é o curso de estratégias naturalísticas baseadas no modelo Denver, que a gente traz alguns dos princípios desse modelo, incluindo o se tornar parceiro de jogo, ganhar motivação da criança, certo? Então, eu espero que vocês possam dar uma olhadinha. A gente vai fazer esse curso online, ao vivo,
e vai ficar disponível para vocês assistirem depois também. Vai ser agora no dia 10 de dezembro de 2022, mas vai continuar aí na nossa página para quem quiser ter acesso a um pouco mais dessa informação. Se você não tem acesso a esse tipo de recurso ainda, não tem problema, já fica aqui uma pitada importante de reflexão que eu espero que ajude você, pai ou profissional, a refletir um pouquinho. Será que eu estou sendo agradável? Será que eu estou conseguindo garantir esse prazer na interação ao ponto dele ter motivação, interesse social? Porque se eu não estou, eu tenho que repensar as minhas interações, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, deixe aqui seu comentário, indique o vídeo, o canal para outras pessoas também, para ajudar a gente a crescer a nossa comunidade, tá? Sempre um prazer ter vocês por aqui, poder ir trocando as mensagens aqui no nosso chat, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!